Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Tá? Desde o início, nesse livro didático nosso, estamos explorando os filósofos contemporâneos, né? Esses filósofos, como todo o início da filosofia, temos destaque de vários personagens, desde a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e agora Idade Contemporânea. E o surgimento desses pensamentos, desses grandes personagens da história. Então, a filosofia também ela marca a história com esses personagens que desenvolveram uma sociedade naquela época. E a partir daí vimos, né, Kierkegaard, Champollion, né, Nietzsche, Augusto Comte e agora Karl Marx. Então, Marx e o materialista histórico. Só que Karl Marx, ao longo do seu progresso, do seu desenvolvimento das suas ideias, ele teve uma grande ajuda de outro, né, importante personagem, que é o Friedrich Engels. Friedrich Engels, né, também outro que desenvolveu e deu continuidade após a morte de Marx, né, das suas ideias socialistas, ideias do materialismo histórico, que desenvolveu as lutas de classes sociais em benefício da sociedade. Marx e o materialismo histórico. Então, o materialismo histórico é uma abordagem metodológica aos estudos da sociedade, da economia e da história, que foi uma primeira vez elaborada por Karl Marx em 1818 a 1883 e depois com a ajuda do seu grande amigo, né, companheiro Friedrich Engels em 1820 e 1895, apesar que eles próprios nunca terem empregado essa expressão. Porém, como falei, a vida e obra de Karl Marx foi o seguinte: Karl Erich Marx nasceu de 5 de maio de 1818 em Tivoli, na cidade situada na fronteira com a Prússia renana com a França, Alemanha, que é onde ele nasceu. Karl Marx, né? Marx foi um dos principais pensadores do século XIX, que foi o fundador do socialismo científico e grande ativista a favor da Revolução Proletária. Apesar de não ser um sociólogo de profissão, né? Suas teorias desperta a consciência de uma sociologia crítica, ou seja, as principais características do pensamento de Karl Marx foi a praxis, que a gente vai ver mais na frente o que significa esse termo utilizado por Marx, né? E a isto foi também um teórico não foi um teórico de gabinete, ou seja, ele aliviava suas teorias e prática praticando movimentos sociais em luta de classes sociais revolucionárias, e esse pensador de tendência ideológica transformadora pretendia transformar a sociedade capitalista, que ele era contra, né, para uma sociedade, né, comunista, ou seja, uma sociedade socialista que ia revolucionar a sociedade proletariada. Entre as suas principais obras temos em destaque A Grande Família, 1845, A Ideologia Alemã, 1845 a 1846, A Miséria da Filosofia e o Manifesto do Partido Comunista e as lutas de classes na França de 1850 a 1859, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte de 1852 a 1855, a Crítica da Economia Política 1859 e o Grande Capital, que é uma grande obra dele que fala sobre todas as esferas sociais, econômica, política naquele momento, que é esse Grande Capital. De acordo com a tese de materialismo histórico, que defendia a evolução histórica desde a sociedade mais remotas até a atual, pelos confrontos das diferenças de classes sociais decorrentes pela exploração do homem pelo próprio homem, essa teoria teve também uma forma essencial de explicar as relações entre o sujeito. Assim, por exemplo, apontamos por Marx que temos durante o feudalismo, que serviu como que teria sido oprimidos pelos senhores, né? E quanto também um capitalismo que seria de uma classe operária pela burguesia. A partir desses movimentos, dessas revoluções passadas, né, Karl Marx e Engels começou a aplicar, né, esse materialismo histórico que deveria realmente satisfazer a sociedade, porém trazer ela novamente pelos seus direitos de igualdade perante a própria sociedade, que é isso que eles pregavam, né, esses grandes pensadores, né, filosófico, né, Karl Marx filósofo, economista, político, jornalista e
começou a desenvolver essa linha de pensamento depois que se apoderou dessa ciência que foi desenvolvida por Augusto Comte como pai da sociologia, e a partir daí ele se aproximando mais da realidade social que era a questão das lutas de classes sociais naquele momento. Com tudo isso, Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista, revolucionário socialista, nascido da Prússia, como falei, na Renânia, né, que era a fronteira com a França, que é situada na Alemanha. Né? A partir daí, ele passou grande parte da sua vida em Londres, nos Reino Unidos, pois ele começou a lecionar como professor universitário, mas não teve muito êxito, voltando assim seus estudos pela questão jornalística, explorando muito a questão política e econômica naquele momento. A história de toda a sociedade existe até hoje, tendo sido a história de lutas de classes sociais, de acordo com Karl Marx. Marx e o materialismo histórico, né? Vamos ver os adeptos que ele conseguiu após sua morte, né? Ter bastante reverências, né? Por isso pode citar a Revolução Russa, né? Citamos a Revolução Russa de 1917, né? Após a Rússia ser fracassada, perdendo bastante contingente, bastante morte na Primeira Guerra Mundial, levando-se uma revolução interna, por graves revoluções internas por conta, né, das maus tratos da própria sociedade russa por conta do governo que estava ali se desenvolvendo. E a partir daí, no momento que a sociedade queria que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra Mundial e o governo de Czar, né, o Czar queria que a Rússia permanecesse. Com isso, teve uns agravamentos internos que levou a essa Revolução Russa, surgindo assim o primeiro líder da União Soviética foi Lenin, né, responsável de chefiar os bolcheviques na tomada do governo provisório, logo depois da queda, né, do czar, né, perante a Revolução Russa de 1917. Lenin ele se apoderou das ideias de Karl Marx que o socialismo poderia desenvolver, né, após o fracasso total do capitalismo, né, que o capitalismo era uma questão progressiva para o país, mas porém trazia a miséria para a população, que é isso que pregava, né? E o socialismo brigando por conta disso, queria implantar, e Lenin, vendo essa visão, né, de Karl Marx, por conta que ele se apoderou de uma grande obra dele, que é o Manifesto Comunista Pioneiro, né? E a partir daí, Lenin, se apoderando dessa grande obra de Karl Marx, começou a aderir aos pensamentos desse grande filósofo, jornalista e historiador que era o Karl Marx. O marxismo, que foi as ideias de Karl Marx, significa isso, né? A palavra marxista significa as ideias de Karl Marx, que ela acreditava que é uma transição do capitalismo para o socialismo, que o Lenin pregava naquele primeiro momento na Revolução Russa, e a partir daí era inevitável esse desenvolvimento da sociedade humana. Com isso, Lenin afirmou que é evidente que Marx deduzia essa inevitabilidade da transformação da sociedade capitalista em uma sociedade socialista, inteiramente, exclusivamente a lei econômica e o movimento da sociedade contemporânea. Isso que preservava, né, a revolução, né, dos bolcheviques, liderado por Lenin, né, esse grande personagem da Revolução Russa, que aderiu às ideias de Karl Marx por conta do socialismo, que poderia trazer o benefício da harmonia naquele momento na sociedade da Rússia. Transformando o mundo, Marx e as suas palavras, né? A partir do momento que as palavras que a seguir sintetiza, né, o posicionamento de Karl Marx em relação às reflexões filosóficas que ele pregava, que antecedia principalmente o idealismo alemão, né? A partir daí os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de forma diferente. Trata-se, porém, de modificá-lo, que é isso que Marx falava no seu grande discurso. Marx acreditava que a interpretação desse mundo e a realidade não era suficiente. Com tudo isso, era necessário estudar de modo como a sociedade poderia ser organizada. Atualmente, sobre a realidade que tenta modificar alguma forma. Ele também buscou contra o capitalismo, pois a partir do momento que o capitalismo era um sistema que trazia miséria e desemprego à população. E esse sistema era responsável por todo tipo de desigualdade e injustiça. Que isso que Marx era contra o capitalismo por conta disso.
né? Então ele criticava alguns pontos decisivos de Augusto Comte, que Augusto Comte era a favor do pré-capitalismo e o progresso. Para ele, o capitalismo tem como essência explorar todo trabalhador para seu benefício próprio, que eram os proprietários de indústrias. Então, para isso, né, era necessário romper, ou seja, o modo como a sociedade se organizava, derrubando o capitalismo, criando outro sistema que libertasse os trabalhadores da sua opressão sofrida, surgindo assim o socialismo. Então, esse materialismo histórico, a realidade material dizia basicamente que tudo é uma consequência dos atos do homem, da forma como a sociedade se organizava e essa atividade humana era concreta. Esse método de compreensão, essa teoria e a transformação da praxe, como eu falei lá do início, né, para esse termo utilizado, praxe, era uma realidade concebida por Marx que mais na frente designou como materialismo histórico dialético. Sabemos que dialético significa conhecimento, ou seja, novas ideias, né? O dialético, né? E o materialismo histórico é a forma como estava sendo conduzida aquela sociedade naquele momento, impondo, né, a questão do Engel, né? Esse grande historiador, né, filósofo Engel, que é marca registrado na história, né? Engel, ele se desenvolveu numa visão dialética da história sobre a perspectiva das ideias, evidenciando a concepção segundo a qual a consciência ia determinar o ser social. Marx era contrário às ideias de Engels, né? O que ele falava? Marx dizia o seguinte, ao contrário sobre essas ideias, ele dizia que a parte da produção material era fundamental para toda a realidade social e da superestrutura, que é formular uma infraestrutura de desenvolvimento. A partir daí, ele ia inverter essa perspectiva, deixando claro que o ser social, que era determinado pela consciência, de acordo com esse grande filósofo historiador Engel, né, que a partir do momento que ele utilizou a diferença, né, dessa perspectiva, dizendo que o ser social ele era determinado pela sua própria consciência, que ele sabia o que fazia, já Marx diz que não, que o ser social para ele era a produção, ou seja, o ser humano não tinha condição nenhuma. Então a condição que ele tinha era submeter as forças dos mais fortes. E infelizmente, naquele momento, o proletariado era isso, vender seus esforços físicos para sobreviver, diferente da visão de Engels sobre o que significaria esse ser social. A defesa de Engels. Então é muito importante saber a defesa desse grande filósofo, né? Engels em relação a um mestre-escravo em sua vivência, né? Engels defendia que a natureza da sociedade são expressões da atividade do próprio espírito, ou seja, ele afirmava progressivamente que seria a história que marcava, argumentando que o ser humano aos poucos poderia conscientizar que as coisas e os acontecimentos dos seus pensamentos são expressões do movimento dessa dialética, que seria o espírito. E essa dialética, como ele afirmar que são conhecimento do seu próprio punho, do seu próprio ser humano, ele dizia o seguinte, que essa realidade faria parte de uma atividade espiritual ou ideal. Então, ele quis dizer que o ser humano convivendo ou não, ele estava ciente das coisas que estavam ocorrendo. Mas o que é realmente o materialismo histórico dialético? Então, a definição desse método e a compreensão da sociedade desenvolvida decorrente às obras de Marx e Engels, né, são o seguinte: o materialismo é baseado na compreensão em relação da própria sociedade, ou seja, da questão social e dos próprios seres humanos. Histórico são tais relações sociais que são desenvolvidas dentro desse processo histórico. Então, naquela época que surgiu, né? Então, são essa a questão histórica. E o dialético, como eu falei, são processos históricos, se dá dentro de uma lógica dialética, ou seja, uma concepção dialética de Marx. Então, Marx criou que esse conhecimento dialético, ou esse conhecimento dessas ideias, são trazida por conta desses fatos históricos que marcou a sociedade, e o materialismo histórico são essa compreensão, ou seja, são a forma
que a sociedade estava sendo conduzida naquele momento. Essa dialética imaterial, para Marx e Engels, era uma realidade dinâmica, porém não seria uma expressão nenhuma do espírito ou de uma força infinita, como pensava o filósofo Engels, né? Ele dizia que a partir do momento que Marx ele acreditava que era severa a crítica sobre esse ponto de vista sobre o Engels, as coisas presentes da natureza ou da sociedade teriam a origem da realidade material. E nossos pensamentos, as ideias e as teorias surgiram a partir dessa realidade e não ao contrário. Então, todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir. É uma realidade material, que é isso que Marx prezava e criticava. Então, mais que o ser humano tinha consciência que poderia ser errado ou não, mas ele não tinha, né, meios para realmente revidar. Então, a partir do momento, ele quis dizer que essa realidade material era a única coisa que ia manter o homem, né, vivo naquela sociedade. Assim, conforme Marx e Engels, ele via a condição humana como seria determinada pelas atividades materiais desenvolvidas pelos próprios homens na sociedade. O trabalho, por outro lado, pela forma como os bens são produzidos e distribuídos, pelas essas relações desses indivíduos e ele é estabelecidos entre si, esse modo pelo modo como se comunicam, enfim, para Marx, a maneira como as pessoas vivem concretamente, né? Ou seja, essas pessoas vivem de acordo, levando em conta a sua própria realidade material. Então, a partir do momento que o ser humano ele tem a consciência de si, ele sabe o patamar onde está inserido, né? Como Marx mesmo falou, ele sabe a sua forma de sobrevivência. Então, a partir dessa forma de sobrevivência, ele tinha de buscar cada vez mais estar realmente dentro dessa sociedade. E para isso, ele tinha de fazer o quê? Procurar o benefício desse poder único, que era sobreviver. Além dessas concepções, né, da luta, e Marx criticando muito, né, severamente, né, o Engels sobre a questão, como ele dizia que o homem tinha consciência de si, e para outro lado Marx dizia que o homem era levado para essa consciência, né, temos aí o idealismo dialético de Engels e o materialismo histórico dialético de Karl Marx. Engels diz que o homem tem consciência de si. O que ele faz? Ele tem consciência. Por isso que ele utilizou esses três fatores: tese, antitese e síntese. A tese, como ele mesmo fala, Engels, né, ele diz que o ser, ele é o ser humano, ou seja, esse ser, e a antitese não ser, e via ser seria a síntese. Então, talvez esse ser humano poderia ter consciência a partir do momento que ele tinha realmente, né, como dizer sim ou não, e a partir do momento que ele dizia sim, ele estava consciente dos seus fatos, da sua própria realidade e convivência. E já o Marx dizia o seguinte sobre o materialismo histórico e dialético, que a tese, que é diferente do ser de Engels, ele dizia que é uma proposição. E essa proposição dessa tese ia levar a uma antitese, que é uma oposição diferente do não ser, né, de Engels. E depois dessa oposição dessa antitese, de acordo com Karl Marx, ele levaria a uma síntese, que era a conclusão, ou seja, o dialético era o pensamento. E esse pensamento, né, que as ideias surgindo ao longo do processo do homem, ele não tinha como dizer sim ou não. Ele tinha de realmente buscar seu próprio benefício comum, que é isso que o Marx falou, que naquele momento o homem, mais que ele tinha consciência, como Engels falava, que ele tinha consciência das coisas que ele fazia, mas o Marx já diferenciava. Ele dizia que ele tinha consciência, porém ele era forçado a fazer realmente, porque ele não tinha nenhum outro tipo de realidade, né? Ele não tinha outra senão obrigar ele a fazer e vender seus esforços físicos para sobreviver. O método dialético
né, aqueles que estabelecem através de uma contraposição de ideias, que tese ou antitese, a fim de produzir uma síntese, que é a conclusão, resultante pode ser uma síntese reafirmadora ou consolidadora, de acordo com Marx. E essa dialética ele leva sobre isso. Pode não ser, porém, né, ele conclui que pode ser reformulada ou pode conciliar, né, sobre a questão daquilo que está com o objetivo de definição naquele momento. Finalizando o trabalho em humanização, ou seja, o trabalho capitalista. Esse trabalho em humanização, né, por meio do trabalho, o homem modifica a natureza para o seu próprio benefício. Isso aí a gente já sabe, é plausível, né? O homem transforma tudo, né? Para ele que é só a questão da visão dele. À medida que o ser humano modifica a natureza, ele se transforma, ou seja, ele vai adquirir as capacidades propriamente humanas, ou seja, o trabalho é uma forma de humanizar o homem e fazer com que o indivíduo adquira característica mais humana. Então, o trabalho humano requer que ele traz para si o seu próprio benefício próprio. Já o trabalho capitalista, porém, de acordo com Marx, ele acredita que na época do capitalismo, o trabalho não era bom para o ser humano, que como ele era contra o capitalismo, né? Pois em vez de ficar mais humano, os indivíduos ficariam mais bruto. Isso é verdade. O capitalismo já está dizendo capital, poder, já está falando, gente. Então, a partir do momento que o homem tem mais poder, ele vai se afastando mais da própria espécie, querendo mais. Então, que é isso que o Marx estava contra o capitalismo, que fazia esse progresso, né? Porém, os indivíduos cada vez mais se afastando da própria espécie ia criar um quê? Um distanciamento, fazendo que o maior prevalecia entre o menor, que é isso que ocorreu naquele primeiro momento. E o Marx brutalmente criticava esse capitalismo, trazendo que o socialismo, comunismo que ele pregava, né, nessa teoria dele, essa corrente, que poderia trazer uma igualdade perante a própria espécie. Então, não ia preencher, né, esse distanciamento entre o ser maior para um ser menor. Então, todos os dois ser era igual perante a sociedade, que é isso que o Marx pregava. E em virtude disso, né, durante esse sistema capitalista do ser humano, virou uma máquina e não uma pessoa. Não, o homem começou a processar isso como uma máquina, ele não pensava, ele produzia, ele fazia, né? Ele efetivava esses fatores. E o trabalhador se transformou em quê? Em uma mercadoria. Eu podia trocar qualquer hora e qualquer momento. E o Marx era contra essa mercadoria. Ele conta que o homem não era mercadoria, não era objeto. O homem era o quê? Um ser humano que tinha fome, sede, e também precisava também sobreviver. Então Marx queria empregar o socialismo, porque o socialismo é uma corrente que poderia trazer uma igualdade perante todos. Então, em determinadas, né, noções, e não ia ter uma hierarquia desigual, que é isso que ele era contra a desigualdade social. Mas, como eu falei desde o início para vocês, o Marx não agiu só, né? Após, né, ele teve contato com o Friedrich Engels, teve contato com, né, com Karl Marx, ao ponto nos seus estudos, ele conseguiu conciliar suas teorias, né, com esse grande, né, filósofo, economista, político, jornalista, historiador que era o Karl Marx. Com esse contato para Marx na sociedade comunista, né, o historiador da humanidade em luta de classes sociais, que era o objetivo deles, né, o objetivo desses dois autores era a luta de classes sociais a favor da igualdade, e a partir daí eles queriam derrubar desigualdades sociais, né, trazendo assim essas classes mais ricas e a mais pobre, como que o capitalismo aflorou isso, né, fez essa desigualdade dos primeiros passos do momento até hoje, né, podemos citar hoje na contemporaneidade que nós vivemos, temos essa desigualdade social, infelizmente, né? As hierarquias são aí, essa pirâmide já existe há muito tempo, desde os tempos remotos, das primeiras civilizações até agora, só modificou a etimologia, os termos mudaram ao longo do processo da geração humana,
E a partir desse momento do surgimento do capitalismo surgiu a burguesia, que era a parte maior, que hoje eu coloco a burguesia como as grandes indústrias, e a parte opressora é o proletariado, que são o quê? Que hoje são os trabalhadores que vendem seus esforços físicos e mentais para sobreviver nessa selva, que são chamados naquele tempo como oprimidos. Para Marx ainda, ele vai mais além. Ele diz que a sociedade deveria ser organizada de uma forma que todos seriam iguais, com oportunidades e bens necessários para sobreviver digno. Por isso que ele pregava o socialismo, que a partir do momento que essa corrente socialista trazia todos esses valores, né, para que os seres humanos pudessem, né, desenvolver, né, seu bem-estar social. Vimos desde o início desse livro, né, a gente está explorando mentes, né, brilhosas, com capacidades que foi deixada ao longo da história, né? Então a história, gente, é um fato marcante, comprovado, vestígio, fontes investigadoras. Então, antes de mais nada, antes de nós falarmos a respeito de qualquer fato, investigue. A pesquisa serve para isso. Quem pesquisa sabe o que fala. Quem não pesquisa, fala o que quer. E a história marca esses fatos históricos. E a filosofia é marcada na história com esses grandes pensadores filosóficos que desenvolveu a nossa história do passado. E a partir deles, nós temos como investigar, como saber quem somos, como podemos desenvolver uma sociedade mais digna, sem preconceito, sem intolerância, sem discriminação racial, ou também discriminação indígena. Só aquelas pessoas que lê conseguem criticar, só os intelectuais que buscam conseguem realmente romper alguns muros. E a filosofia, ela é uma área que está contextualizada na história, ela é fato. Ela não é fake, ela é fato. Ela é história, é pensadores, são pessoas que formularam a história. Esses grandes pensadores formularam a história. E o pesquisador, como todos somos, vocês como pesquisam, nós como começamos a produzir, né, pesquisa, são fontes. E eu busco fonte, como vocês buscam evidências. E essas evidências que vão comprovar nossa existência. E por último, nós fechamos com isso, né, com esse grande pensamento de Karl Marx. E por isso eu encerro, né, com esse pensamento de Karl Marx, com essa palavra esperança, que está bem aí. Né? Esperança é a última que morre e a única que fica. Valeu, até a próxima.